Vamos lá pro resumo desse jogo aqui entre Flamengo e Botafogo, um grande clássico que a gente sabe que tem aí no Rio de Janeiro, e é aquele negócio, né, velho? A gente tem que comentar, a gente tem que falar porque rolou coisa pra caramba. Então, sem enrolação, essa aqui era a escalação da equipe do Flamengo, tá? Temos Rossi no gol, Emerson Royal, Léo Ortiz e Léo Pereira e o Alexandro, Jorginho, Everton Araújo, De Arrascaeta, Luiz Araújo, Samuel Lino, que não foi muito bem, Pedro, que foi um dos destaques dessa partida. A gente tem que falar essa parada, né, meu filho? Enfim, vamos continuar aqui com a escalação do Botafogo. Léo Link foi o goleiro, né? Aí salvou muito, só que não tomou 3 gols, né, meu filho? Enfim. Matheus Ponte, Marçal, Barbosa, Cuiabano, Alan, Freitas, Arthur, Rodrigues, Savarino e Arthur Cabral. Esses eram os times titulares. E a gente tem que falar uma coisa também que nesse jogo foi bem claro, a relação do David Ancelotti com os jogadores, que não tá indo muito bem não, viu? Eu acho que depois desse jogo pode acontecer algum tipo de situação muito séria perante ao que rolou neste clássico, neste jogo que foi muito importante, principalmente para a equipe do Flamengo. E é aquele negócio, o David Ancelotti não tá tendo uma constância grande, momentos em que tá tendo tensão dentro dessa equipe, mas vamos ver no que vai dar depois desse chocolate, vamos dizer assim, que aconteceu. Antes do jogo, a gente teve essa polêmica. Tomei de 4 e pedi fair play, uma polêmica que o Botafogo se envolveu perante a equipe do Flamengo. Basicamente é uma treta muito grande, mas para resumir, a Libra é a empresa que, basicamente, o marketing, né, as transmissões de jogos estão atreladas a ela, dos principais clubes do Brasil, e aí o Flamengo tá querendo roubar a parte, roubar não, porque roubar é feio, né, gente? Pelo amor de Deus. O Flamengo não me processa, tá? Mas enfim, o Flamengo tá querendo pegar a maior parte dessa grana. Muitos clubes não estão concordando e um desses aí é o Botafogo, né, meus queridos? Mas vamos continuar com essa treta toda aqui, porque isso aqui não é o que importa é o jogo. E aquele negócio, quando a gente fala de Flamengo e Botafogo, a gente tem um retrospecto de clássico. E clássico, quando a gente cita muito sobre, são jogos que tende a ser muito cremados, tende a ser muito acirrados. Então, parte de equipe vai com certeza ir para cima, vai querer quebrar na porrada, outra parte também vai. Foi um jogo resumido no primeiro tempo também, de muitas faltas, e também no segundo tempo. E principalmente esse lance do Luiz Araújo, que assim, é um dos lances mais polêmicos do jogo, em que teve o pisão no Luiz Araújo. É lance de pênalti, tá? Isso aqui, não tenha dúvidas de que foi, mas a arbitragem estava muito sem critério, qualquer coisa dava falta ou não dava, simplesmente não marcou pênalti e anulou a parada. E é um lance que vai ser comentado muito na semana por muitos comentaristas, até por mim mesmo, que trabalho na Rádio 98 FM, a Rádio da Família. Então, se você quiser ver o programa O Clube da Bola, tem aqui no YouTube também. Mas enfim, é um lance que vai ser muito comentado durante essa semana. E aqui, eu vou mostrar para vocês agora em tela cheia, só para vocês entenderem, mas antes... Cruzeirão também tá jogando e eu tô de olho, cara. Viado, eu sou fã do Cruzeiro, né? Pra quem não sabe, meu filho. E como que tá? Tá 0-0 e o Galão indo pra cima. Mas enfim, né? Vamos continuar aqui como nós estávamos, né? Falando sobre o Luiz Araújo. E tá lá. Aqui é o lance. Faz o cruzamento, tá? E vem neste momento aqui o pisão, né? O Luiz Araújo tenta encaixar seu pé na bola, mas vem o zagueiro aqui, ó, e dá aquele pisão, meu amigo. Ai, pisãozinho, hein? E pisãozinho. E tem outro lance também que mostra mais aqui assertivo que realmente teve o pisão, mas pela arbitragem, que se diz especialista, né, que a gente sabe muito bem que nessa partida de hoje quem teve destaque foi a arbitragem, não foi mais ninguém, foi a arbitragem que teve destaque. Ah, mas foi 3-0, mas foi a arbitragem que teve destaque, infelizmente, novamente. E é uma coisa que vai ser mudada. O Sami Chaud já está fazendo um processo para mudar essa questão da arbitragem, que tá muito polêmica, tá uma situação terrível, mas enfim, um lance que era para ser pênalti. Aqui novamente, ó, o PC de Oliveira, o comentarista da Globo de arbitragem, ele disse que foi pênalti. Para vocês terem uma ideia do que a gente tá falando, esse cara tá acertando em tudo, esse comentarista de arbitragem. É um cara que, se estivesse apitando, estaria acertando todas as decisões que estivesse tomando dentro de campo, mas infelizmente a arbitragem brasileira vem piorando a cada ano e não temos árbitros como este que tá acertando basicamente todo tipo de decisão para ele, tá ligado? Enfim, é polêmico, é complicado, mas vida que segue.
E aí, sobre essa questão da arbitragem ainda, a gente viu Felipe Luiz citando sobre, aqui ó, abre aspas, tá difícil trabalhar assim. Ele falou isso pro quarto árbitro, e isso quando o jogo já estava 1-0, tá? Quando o Flamengo estava ganhando, né? E, consequentemente, disparou a ganhar, né? Mas enfim, e aí a gente tem nesse momento, né? Que foi até antes da reclamação. O Flamengo fazendo 1-0 com o Pedro, que, cara, a qualidade desse centroavante é coisa de maluco. É um centroavante de nível seleção brasileira, mas tem que melhorar fisicamente, porque é aquele negócio que a gente fala. O futebol de hoje, do alto nível, precisa não só de talento, precisa da questão física. O físico demanda muita parte dos jogadores que estarão na seleção brasileira por conta da intensidade de jogo. Se o Pedro conseguir ter essa intensidade, conseguir ter esse trabalho árduo, fisicamente falando, ele vai estar na seleção brasileira. Enfim, o lance é esse aqui, né? É um passe do Arrascaeta e o chute do Pedro no cantinho para fazer o 1-0 para a equipe do Flamengo, que nesse momento já conseguia embalar de vez essa parada, né? Enfim, aí eu falei para vocês do momento, e também o Arthur Cabral, que foi destaque, que não foi bem nessa partida, cara. Uma situação bizarra, né? Porque é um jogador que a gente sabe que veio no Botafogo para se resumir a qualidade em campo, para ser o novo camisa 9 que foi substituído por Igor Jesus e que seria artilheiro, mas parece que não ganhou confiança. O Davis Ancelotti não tá fazendo um bom trabalho. É uma situação que tá muito complicada pro jogador que tava sentindo dores na mão, tanto que usou até uma bandana. E pera aí, pessoal. 0-0 ainda pro Cruzeiro, gente. Eu sou cruzeirense mesmo, vocês me desculpam, né? Mas enfim, continuando, né? Ele acabou sendo substituído, mas não adiantou de muita coisa não. O Botafogo acabou tolando, né, meu filho? Enfim, e teve um lance aqui que foi interessante a gente falar, porque o Luiz Araújo sofre aquela falta. A gente comenta sobre isso. Mas teve outro lance, né? Que foi o do Everton Araújo, que é o mesmo. Foi marcado falta. Sim, o mesmo lance, assim, no mesmo estilo, tomou um cartão amarelo. Olha aqui pra você ver. É o mesmo tipo de lance, dá um pisão e toma um cartão amarelo. Enfim, é uma arbitragem que a gente já sabe, não tem critério, não dá pra, a verdade, meu filho, é que não dá pra entender essa porra, não. Tô sendo sincero aqui. Mas enfim, e aí a gente já sabe, né? O segundo tempo começa, o jogo cozinhando, o Flamengo que foi cozinhando e acabou que deu certo. Foi dando certo, entrou na mente do Botafogo, e é aquele momento que a gente tem que entender que quando é clássico, não pode entrar na mente. Quando é clássico, você tem que entender que existe uma coisa que você tem que fazer, que é ter a mentalidade vencedora. Que é aquela mentalidade que, pô, mesmo estando perdendo, vamos buscar o resultado, vamos ir atrás da parada, pelo menos tentar fazer um gol, tentar empatar alguma coisa, mas uma coisa que o Botafogo acabou não fazendo. E aí começou a brigaiada, e foi pau a rodo, e aqui, ó. Teve a primeira discussão do Emerson Royal com o Santi Rodrigues, né? E aí teve a mãozada dele, enfim, os dois tomaram cartão amarelo para resumo desse lance aí. E a situação foi piorando cada vez mais, né? A gente viu que teve substituição do Flamengo para melhorar um pouco a ponta, do Samuel Lino, que, cara, veio com uma expectativa muito forte de ter boas atuações, mas acabou que não teve nada. Um cara que tem qualidade, a gente sabe muito bem, que tem suas características de 1 contra 1, um cara muito driblador, mas que parece que ainda falta um pingo de confiança para entrar realmente dentro de campo e fazer alguma coisa. É isso que o torcedor flamenguista quer, é que o cara tenha confiança, entre dentro de campo, drible, faça os gols, é isso que eles querem do Samuel Lino, só que por enquanto não está acontecendo. Foi substituído por Everton Cebolinha, que também teve que ser substituído de novo porque lesionou, viado. Enfim, ele pega a bola, né, o lance começa lá atrás, a construção e tudo mais, do jeito que o Flamengo mais gosta. A bola é lançada, o Everton Cebolinha, ele chega aqui na ponta, vai lá, arrasta 2 marcadores. O Pedro do Flamengo, nesse momento, você pensa que ele ia tocar aqui pro Arrascaeta, mas faz uma coisa mais surpreendente ainda, pera aí. Enfim, o jogo tá morno no 0-0 lá do Cruzeiro e Galo. E vem o lançamento do Pedro, cara, e olha aqui, ó, você pensa que ele ia tocar pra lá, certo? Mas olha o que ele faz, ele simplesmente pega e dá um passe absurdo pro Luiz Araújo, que também, cara, o que o Luiz Araújo jogou nessa partida e joga pelo Flamengo é coisa de maluco. É um cara que demonstra qualidade, que a gente sabe muito bem que desde que saiu daquela época, acho que do Mirassol, se eu não me engano, vem fazendo bons trabalhos, e principalmente no Flamengo, que arrodou de destaque, não tem jeito. Mas enfim, vem o passe do Pedro, tocou, chutou
2-0, um golaço debaixo do Léo Lem, que é aquele negócio, o jogo que já estava cozinhando, estava já quase pronto, preparado para o Flamengo cravar de uma vez e enfim, né? Aí depois teve a lesão, como eu falei para vocês, do Everton Cebolinha, e logo após entra o Carrascal, que por sinal joga muita bola, e o Gonzalo Plata. O Plata também, que pô, quando a gente fala de brilhantismo, de estrelismo, ele simplesmente consegue aparecer. E foi o que realmente aconteceu. Enfim, vamos lá falar de Carrascal, que simplesmente pressiona, pega a bola, vai correndo até lá na frente, e o Plata vindo aqui na correria total, meu filho. Ó, fez o cruzamento, 3-0. E aí a estrela brilhou do Plata, que também joga muita bola, a gente sabe da qualidade dele. E basicamente foi isso. Esse foi o resumo do jogo, um Flamengo totalmente dominante, que construía de trás até na frente com calma, e um Botafogo que tentou ser reativo, mas que a reatividade de Ancelotti não deu certo. Já se inscreve para ajudar nós e tamo junto.